Fundamentais da fé cristã. Nessa ocasião, estaremos tratando, como já vimos ali, acerca da Trindade, né? Deus é triuno. Então, esse é o nosso objeto de estudo aí nessa manhã. Na verdade... Cadê o microfone? Eu sou maestro também nas horas vagas. E, queridos, esse assunto da Trindade, né, não é segredo para ninguém que é um grande mistério. E tem coisas que, na verdade, Deus resolveu não revelar ao homem. E esse é um dos tais aí, né? É uma dessas coisas que Deus decidiu não revelar. Então, como Deus decidiu não revelar, é um mistério e aceita-se por fé. Agora, não é um mistério assim meio descontextualizado, desfocado, não. É um mistério, embora seja um mistério, mas é muito bem embasado, né, pelas Escrituras. A gente consegue perceber claramente em toda a Bíblia, desde o princípio, desde o primeiro versículo da Bíblia, lá no começo de tudo, nós já podemos perceber essa dinâmica da Trindade, onde três pessoas ali, né, um Deus que subsiste em três pessoas, está trabalhando e interagindo aí com a criação e fazendo tudo que a gente tem visto aí, tá bom? Então, na verdade, um mistério, e nesse caso a gente aplica aqui para essa questão da Trindade o famoso versículo de Deuteronômio 29, e já que nós estamos na escola dominical, quem lembra aí? Hã? É o escape, né? Deuteronômio 29, quem lembra? Isso. Então pronto, o que Deus revelou está disponível e a gente se apropria. O que Deus não nos revelou é mistério dele, né? E a gente vai passar a eternidade inteira e nós não vamos conhecer toda a plenitude de Deus. Não adianta. Nós vamos entrar na eternidade, na vida eterna, vamos sair desse ambiente, vamos entrar no ambiente da vida eterna lá com Deus e vamos viver a eternidade com Deus, e nós não conheceremos toda a plenitude de Deus. E aí, nesse caso, se aplica um outro versículo, Oséias 6:3, e já que nós estamos na escola dominical, quem lembra? Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, até na eternidade, lá na presença dele, na nossa nova morada, até lá, vivendo para sempre, nós continuaremos conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, num processo que não tem fim, porque ele mesmo é infinito, né? Então, não adianta. Essa questão da Trindade é uma questão que já tem sido objeto de estudo, né? Há muitos anos. Existe até uma história muito curiosa de um dos maiores teólogos aí da história da igreja, chamado Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Lá por volta do século IV, Agostinho, ele empreendeu aí um esforço para tentar entender a Trindade, a dinâmica, como se operacionaliza a Trindade, e ele se debruçou ali sobre os livros, sobre a Bíblia, para poder entender e poder explicar de uma forma eficaz, né? Porque nós temos aí várias maneiras de falar sobre a Trindade, mas todas elas são limitadas, né? Não tem uma ilustração que a gente possa utilizar acerca da Trindade que realmente seja suficiente para explicar esse mistério, não tem como, né? E Agostinho de Hipona, ele se aplicou a estudar sobre esse assunto e ele ficou esgotado, cansado, estafado, e não conseguiu chegar ao seu objetivo. Então diz a história que ele, cansado, ele saiu de casa e foi caminhar na beira da praia. E aí quando ele estava caminhando na beira da praia, ele se deparou com uma criancinha que
que havia feito um buraco ali na areia, e aí essa criancinha ia lá na água da praia, colocava na concha das suas mãos um punhado de água e levava e derramava no buraco. E fez isso várias vezes, né? Pegava a água e colocava no buraco. E Agostinho estava observando aquela criança e de repente ele ficou curioso e chegou para a criança e falou assim: Neném, o que você está fazendo aí? Ela falou assim: eu vou secar o mar. A criança falou: eu vou secar o mar. É mesmo? Como é que você vai fazer isso? Eu vou pegar a água daqui e vou botar ali. Aí Agostinho ficou observando aquele misto de ingenuidade e de ignorância da criança, né? Como é que uma criança, como é que alguém poderia, na concha das suas mãos, transpor, né, toda a água do mar, toda a água do oceano e detalhe, colocar toda essa água num buraquinho tão pequeno. E ele ficou assim balançando a cabeça, ficou sorrindo, né, porque ele estava vendo ali uma ingenuidade, uma ignorância, né, em certo ponto, daquela criança. Foi naquele momento que Deus ministrou ao coração dele, dizendo: tá vendo, você sabe que isso é impossível. Assim como também é impossível que você conheça os mistérios, né, que eu não coloquei para conhecimento, né, expus para conhecimento. Não tem como. Você só poderia conhecer esse mistério que você quer conhecer, que é o da Trindade, se você pudesse subir ao meu nível, né? Porque esse assunto não é um assunto basicamente racional, é um assunto suprarracional, está acima da razão, da capacidade cognitiva do homem, da capacidade de entender. É algo que está acima. Então Deus falou: se você conseguisse subir ao meu nível, aí talvez você iria entender. Mas se você subisse ao meu nível, você ia ser Deus. Ou então tem outro lado. Eu poderia descer ao seu nível, mas se eu descesse ao seu nível, eu seria homem. Então, Agostinho simplesmente desistiu e até hoje, né, não há uma explicação que seja plena assim, acerca da Trindade. Tá bom? A gente vai ver aqui que a Trindade é uma realidade, é uma doutrina que nós poderíamos chamar de doutrina primária, né? No arcabouço doutrinário, aí, na questão da teologia sistemática, onde os assuntos da Bíblia são organizados em blocos, né, que nós chamamos de doutrinas, são os blocos doutrinários, aí existem várias doutrinas, e dentre essas várias doutrinas, existem algumas que nós poderemos considerar como doutrinas primárias, outras doutrinas secundárias. As primárias são aquelas que elas têm um impacto, elas têm assim uma conexão direta até com a questão do plano da salvação, né? E o fato de nós entendermos a doutrina da Trindade como ela realmente deve ser entendida, isso implica, inclusive, na nossa própria salvação. Porque já pensou, se não fosse essa dinâmica onde o Pai, buscando a reconciliação com a humanidade, ele entrega o seu próprio filho para morrer por essa humanidade decaída, para que essa humanidade, através do sacrifício do seu filho, viesse a ser restaurada. Imagine se nós não entendêssemos dessa forma, o Pai enviando o seu filho morrendo, e a presença do Espírito Santo como o penhor da salvação, como aquele que vem para selar a salvação, como aquele que vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para convencer o ser humano acerca daquela ação benevolente de Deus, entregando o seu Filho. O Espírito Santo vem justamente convencer o homem dessa verdade, para que o homem aceite essa verdade, se renda a ela, e aí encontre essa reconciliação com Deus. Então, essa dinâmica onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se nós removermos qualquer um ente dessa dinâmica, isso pode implicar seriamente na salvação. Porque todos eles estão diretamente ligados, tá bom? Então a gente vai aí pensar um pouco aqui sobre essa questão da Trindade, já antecipando, embora a grande maioria, eu creio que já conheça, né, o que vem a ser a Trindade, mas pode ser que tenha um ou outro irmão mais novo na fé que ainda não se inteirou sobre esse assunto.
Mas, em suma, a Trindade é a ideia, mas quando eu falo ideia aqui, eu não estou me referindo a algo assim, simplesmente ideológico, teórico, não. É um fato, é uma verdade, mas a Trindade é a questão de a existência de um Deus, e nós, cristãos, nós só adoramos a um Deus, né? Nós só temos um Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. É aí onde começa a complicar um pouco a nossa mente, porque para nós, seres humanos, no limite da nossa razão, é muito difícil entendermos o fato de que, se Deus é Pai, se o Pai é Deus, se Jesus é Deus e se o Espírito Santo é Deus, como eu posso afirmar que só existe um Deus se cada um é Deus? Aí entra o mistério. Sem ser politeísta, né? Porque, ok, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas nós não adoramos a 3 deuses. Nós adoramos a um Deus só. Então, a doutrina, e a Bíblia vai nos mostrar isso, a doutrina ela é formatada exatamente nessa questão. Há um só Deus que subsiste de uma forma consubstanciada em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas e apenas um Deus. Quando nós cremos nisso, quando nós acreditamos e aceitamos isso, embora sem compreendermos, e a gente realmente toma posse disso, embora sem compreender, e os pressupostos da fé estão justamente ligados a essa questão de acreditarmos e aceitarmos coisas que nós não entendemos, né? Eu fico incomodado. Diga, meu pastor. Enquanto isso, eu bebo. Quando eu vejo pessoas dizendo assim: nosso Deus é um Deus poderoso. É o Deus, né? Nosso Deus é um Deus que faz. Eu fico incomodado. Quando você diz é um Deus, o artigo indefinido. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é Jesus. Um A grande, né? Mas quando um anjo, aí pode ser Gabriel. Né? Exatamente. Então, os crentes, de um modo geral, eles falam isso. Deus é um Deus não. Deus é um Deus que faz. Eu me incomodo, porque se ele é um Deus, então você está dizendo que existe outro. Isso. Então Deus não é um Deus, ele é o Deus. Isso. Se nós queremos ser mesmo eficientes na nossa linguagem, essa fala do pastor Arnaldo aí, ela é muito, muito oportuna, né? Porque quando a gente fala um Deus, ele está usando um artigo indefinido que abre a margem para que existam outros aí, né? E quando a gente fala o Deus, aí nós estamos identificando e estamos singularizando, né, e declarando que é Ele, então somente Ele. Assim como aquele versículo que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? A gente pode usar a mesma ideia. Jesus não é um caminho, porque se nós disséssemos Jesus é um caminho, então é porque existem outros caminhos, mas para o que se propõe, que é chegar ao céu, Jesus é o único caminho, né? A verdade é a única verdade, a verdade absoluta, né? Não é aquela verdade relativa, não é aquela verdade, aquela meia verdade com possibilidades para tese, antítese, tal, e vai e vem, não. É a verdade, e ponto final. E a vida não é uma opção de vida, é a única opção de vida. E vida que a gente fala aqui é a vida realmente que está relacionada à conexão do ser humano com Deus. Vida é isso. A gente fala sobre o viver, né? A vida como estarmos respirando e tal, que também é um sentido de vida, mas quando a gente fala a questão plena mesmo da absoluta da palavra, vida é o fato de alguém ter aliança com Deus e viver com Deus. Outra sorte é a morte, né? Que é a separação de Deus, tá bom? Então, obrigado, pastor Arnaldo, e quem quiser também aí, tá? O Clay está quase dormindo, fico preocupado com isso. Mas esse assunto, ele é um assunto assim,
ele é um assunto meio que técnico, né? Por causa da... Diga. Uma dúvida aqui, em relação à filiação de Jesus. Isso. Jesus ele se tornou filho na encarnação ou ele foi gerado na eternidade? Olha, gerado Gerado pelo Pai, Sim. Deus, na eternidade. Ele já era filho na eternidade ou se tornou filho na encarnação? desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, né, já tinha essa questão aí da necessidade, né, mesmo sem ainda ter acontecido a queda do homem, o homem nem existia, nem se ventilava, pelo menos assim, claro que se ventilava porque na mente de Deus, né, mas não tinha sido feita ainda as coisas, mas já havia esse projeto, porque Deus, na sua onisciência, já sabia de qual seria o desfecho do homem, e Deus já visualizava a queda do homem, então, desde sempre, né? Pronto, antes da fundação do mundo. É isso, né? Desde a eternidade, né? Então, as coisas que a gente vê se materializando no nosso tempo, né? Essas coisas já... A dúvida dele, assim, na eternidade ele já era filho. Acho que em Colossenses diz assim, aí fica Colossenses 1 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e dele tudo subsiste. Isso. Não, eu estou dizendo que esse tipo de filho... Sim. Vai lá para beber água. Essa questão de filho é falada no Novo Testamento. Talvez seja para a gente entender porque não tem adjetivo para escrever o relacionamento de Deus com Jesus. Então, para a gente, meros mortais, entender, foi colocado esse adjetivo de filho. Porque senão a gente não entenderia como é o relacionamento de um com o outro. Da mesma forma, lá em João 3,15 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o autor lá não achou adjetivo para achar, aí botou tal. Então, da mesma forma, um relacionamento do pai com o filho, de Deus com Jesus, para a gente entender, aí foi entrado a palavra filho. Humanamente... Mas a tipologia, antes do Novo Testamento, na tipologia bíblica, Abraão era o pai, Isaac era o filho, Eliezer, que era o companheiro, era o Espírito Santo, e Rebeca era a igreja. Sim, tipologicamente. Então está lá no Antigo Testamento, já aparece Jesus como filho. Sim. Entendeu? Uhum. E tem o que acontece é que assim... Essa palavra filho, oficialmente, filho de Deus aparece no novo. Sim. Oficialmente. Isso, Embora ele seja o coautor da fundação do mundo. Isso. Mas, cronologicamente, apesar de em sombra, ele já aparece. Como ele é a rocha que sai água também, a rocha era Cristo, né? A serpente que foi erguida no deserto é uma simbologia também, enfim. Mas, oficialmente, o marco regulatório onde aparece a palavra filho é no Novo Testamento. A gente pode dizer assim, no Cronos, vamos colocar esse termo, no Cronos, que é o tempo de Deus, sempre teve essa ideia, né, do filho vir tal. No Kairos, que é o nosso tempo, esse filho, ele vamos colocar assim, né, não vou dizer que ele se tornou uma realidade, porque ele sempre foi, mas se materializou ali no nascimento, né, na encarnação. Aquilo ali foi o divisor de águas, e ali sim. Se a gente for perceber, a Bíblia, né, ela nos mostra a Trindade em ação, cada uma das pessoas da Trindade em ação, em momentos específicos. Não é que enquanto um estivesse em ação, os outros dois estavam dormindo, porque não tem como separar, aí é onde está o mistério. Mas existe uma proeminência assim, da ação de cada uma das pessoas da Trindade em algum momento histórico da humanidade. Então a gente olha para o Antigo Testamento,
a gente vê a questão de Jeová, Deus, do Pai. Ele, embora a gente perceba ali a ação do Espírito Santo pontualmente, embora a gente perceba a atuação de Jesus, como o pastor Arnaldo falou aqui, todas as vezes que lá no Antigo Testamento a gente vê ali o anjo, a referência como o anjo do Senhor, com o A maiúsculo, é uma referência de Jesus, né, uma manifestação teofânica de Jesus, ainda no Antigo Testamento. Mais tarde que ele veio, como o Cristo, Jesus e tal. Mas no Antigo Testamento, pontualmente também, o anjo do Senhor entrava em ação. Mas o Antigo Testamento ele se destaca pela ação, vamos colocar assim, do Pai. E aí, o Novo Testamento, naquele momento inicial ali, da vinda de Jesus até a ascensão de Jesus, quem está, a pessoa da Trindade que está em evidência em ação é o próprio Jesus. E com a ascensão de Jesus entra o Espírito Santo, que é justamente o tempo que a gente está hoje aqui, né? Nós estamos vivendo aí na dispensação do Espírito Santo, né? Em evidência, né? Agora, é claro que Jesus está em ação, o Pai está em ação, eles não se separam, né? O anjo Gabriel foi a Maria, ele disse: terás o filho, colocarás o nome de Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Sim. A realidade é porque Jesus nasceu humanamente. Então, como ele nasceu de alguém. Então, o relacionamento é de filho. Sim. Inclusive, Jesus, quando ele se apresentava, não, porque normalmente ele dizia, não, ele não se apresentava diretamente, se dispôs. Em alguns momentos, como por exemplo, aquele diálogo com Nicodemos, disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. É para a compreensão das pessoas. Sim. Que ele foi, de certa forma, gerado. Isso. Não é uma... Agora, essa realidade que a gente está aparentemente discutindo, logicamente, que na eternidade já está estabelecido por Deus. Né? Agora, como ele necessitou nascer, e aí o relacionamento dele com Deus seria como? Para a compreensão nossa. De filho. Porque ele é o filho unigênito. Verdade. Né? Aí a gente diz assim, e nós somos o quê? Somos filhos de Deus? Somos, mas por adoção. Mas o filho da essência de Deus Da essência. é Jesus. Exatamente. Não é a gente. A gente foi gerado, a gente foi adotado. O que eu vejo nisso tudo, a lição que eu tive nisso tudo, é que essa ideia de família, ela foi consubstanciada por Deus quando se expressa dessa forma. Então, na inteligência horizontal, é possível você entender esse mistério. Mas, jogando no nosso plano, você... Aqui é assim. Mas, no nosso plano, nós agimos como pai e também agimos como filho. Essa ideia não vai se acabar nunca. Porque aquilo que meu pai deixou para mim, as lições morais, as lições que se eternizam dentro da família, como bom dispenseiro, filho dispenseiro, eu também tenho que passar para os meus filhos. Sim. Então, essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, se a gente for usar a nossa inteligência horizontal, a melhor forma de perceber, segundo o meu entendimento, é olhando para si próprio. Tem horas que eu ajo como pai, tem horas que eu ajo com o aprendizado do meu pai, agindo como filho, e o meu próprio ser não se apaga, eu sendo pai ou sendo filho. Sim, entendi. E sendo o profissional que interage na sociedade. Então, qual a lição que eu tiro disso tudo? É que a família é algo tão precioso que o próprio Deus, ele se expressa como família. Como família. Eu costumo dizer no meu trabalho, dizer com meus amigos, que se formos coisificar, a coisa mais preciosa que a mão humana pode tocar é a família. E tão agredida, por isso tão agredida. Por isso que é objeto de tanto ataque, né?
Muito bem. Glória a Deus. Essa questão, o pastor Júnior estava comentando, né, sobre essa questão do filho, da palavra. Francelino. Às vezes penso que é Francinaldo, confundo. Francelino. Também comentou, e às vezes a gente quer ajustar, e é comum isso, né? A gente quer ajustar alguns termos para poder ficar assim mais nivelado com a nossa capacidade de compreender, e nós corremos o risco de categorizarmos ou hierarquizarmos as coisas, né? Então, quando você pensa assim, Pai, Filho e Espírito Santo, se nós não tivermos... Por isso que é importante esse momento aqui, a gente estudar sobre isso, porque naturalmente nós somos levados a colocar uma hierarquia aí. Se tem o Pai, se tem o Filho, ora, pela nossa lógica, o Pai é maior do que o Filho. Né? E o Espírito Santo está na terceira categoria lá, né? É o 03. E a gente tem que ter cuidado, porque nessa hierarquia a gente acaba sendo herege. Isso. E depois existem líderes de igrejas e de ministérios que acreditam que Jesus é um personagem. Isso. Entendeu? Que foi dado poder a ele. Isso. Ele não tem poder. Isso. Então, ele é filho. Isso aí foi termos que o tradutor possivelmente encontrou, como outros termos. Uhum. Mas assim, ele é Deus. É Deus. E é tão Deus como o Pai, e o Espírito Santo é tão Deus como o Pai e o Filho, né? Todos eles estão nivelados em poder, nenhum é maior do que o outro, não tem nenhum dos três. Então, se porventura alguém aqui ainda tem esse resquício aí, só um Deus. São três deuses. É isso. Só é um Deus. Só é um Deus. Não vai dar para dividir. E era ficar, por exemplo, nessa situação. Se Deus não se expressasse como homem, 100% homem, expressão visível, fiável, nós como homem, não, Deus é tão distante. Tão distante. Que jamais íamos buscar ser a imagem e semelhança de Deus. Eu lembrei... É uma forma de Deus entender, se revelar e entender. Ele falando aí, eu lembrei Ele falou aí, eu lembrei... Opa, pode... Pagar os Desculpa. nossos pecados tem que ficar do meu tamanho. O ótimo... Todo dia assim, tudo com Jesus, nada sem Maria. Não, vou a Maria porque é mais fácil, porque é uma mulher como nós. A pessoa... Se Jesus, na verdade, não tivesse se expressado como 100% homem, aí era que a idolatria Mesmo? a outras... Agora, existe um livro da Afonso Bonigor que se chama Glória de Maria. Ele fala, existem vários que, se você recorrer a Maria, ela tem maior florescimento que se você recorrer ao filho. É que surgiu Isso. Isso. Perguntando aí, principalmente na melhor área que eles estão usando para entrar nessa música. É, O Voz da Verdade é um. sim. O Voz da Verdade são totalmente unicistas. Né? Essas igrejas estão crescendo exatamente em cima da dúvida. Exatamente em cima da dúvida. Desse tipo de dúvida. Eles têm uma reverenda como líder, como a líder principal deles. Certo? Então, assim, tem uma igreja muito grande em Recife. Uhum. Uma igreja grande em Recife deles lá. Então, assim, eles estão usando exatamente isso. Eu vi uma entrevista daquele pastor líder do Voz da Verdade. Carlos Moisés. Isso. Ele fala claramente e tudo que ele fala é jogando dúvida. É jogando a dúvida. É jogando a dúvida. Então, eu acho que a palavra que o pastor Arnaldo falou no início é primordial para nós, que somos servos do Senhor. É o Deus. Uhum. Não é um Deus. Então, no momento que eu intronizo que é o Deus, para mim está fechado.
E quando essa verdade aí, ela, como o irmão falou, entroniza, né, introjeta, quando essa verdade ela toma conta mesmo, parece que a nossa percepção acerca de Deus... Essa hierarquia, Sim, Jesus que fez. Ele mesmo fez. Ele disse, isso aqui é com meu pai. Isso aqui é com meu pai. Agora, só que ele preocupou-se muitas vezes em desmontar isso. Várias vezes ele dizia, olha, eu e o pai somos um. Quem vê o pai, vê a mim. Então, por que Jesus tinha essa preocupação? Porque ele mesmo criou essa hierarquia. Isso é natural a gente estar hoje aqui, né? Porque ele mesmo criou. Mas ele mesmo explicou. Eu estou falando isso, que o pai sabe, eu não sei, mas preste atenção. Quem vem ver, vê o pai. Quem vê o pai, vê a mim. Essa questão... Isso, da encarnação de Jesus. Dentro dessa perspectiva, né? Jesus encarnando, mas era o verbo, que era a palavra, que é eterno. Ele tem que se expressar a partir dessa perspectiva. O pastor estava na central, ele estava explicando essa doutrina, lá na classe do pastor por trás da cadeira do pastor Santana. Aí disse que Jesus era 50% homem e 50% Deus, para fechar os 100%. Jesus. A matemática para dar certo, tem que dar certo esse filme. Só que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Exatamente. Você estava falando de que momento ali? Esses mistérios são muito além da nossa compreensão. Verdade. Aí muitas vezes que nós estava pensando que a gente está debatendo aqui, séculos e séculos debatendo isso. É. Agora, eu acho interessante. Porque vai firmando a ideia no A nosso... gente pensa assim, se a gente tirar esse ensino da Trindade da gente, o que é que vai restar? Nada. É por isso que é uma doutrina primária, né? É a base. É o nosso credo, né? E nosso credo. Isso é importante, a gente conhecer o nosso credo. Exatamente. Quando foi só observação, Fica à vontade. Fica em pé. Mas ele sentado está em pé. eu não intervenho em repetir assim. Mas muito bom, importante. Porque faz parte do nosso crédito. Tá? E essa discussão aqui, ela durou muito, mais ou menos em 300 anos depois de Cristo, 320 e alguma coisa, o primeiro concílio de Nicéia. Então alguém se levantou, começou a questionar a divindade de Cristo. E aí a igreja se reúne, né? Isso. E bate no martelo. Não, Jesus é Deus. A mesma essência, a mesma substância, a mesma só. Aí surge o credo, né? Então a igreja passa a crer naquilo que foi dito na reunião passada. Um tempo depois, acho que 20 anos depois, começa a questionar o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma força, era Isso. né? Não era Deus. Aí no concílio de Constantinopla. o professor de Constantinopla bate o martelo que os três eram só. Aí surge aí a definição da divindade. E a partir do martelo. Então esse é o nosso credo. Então de lá para cá nós temos aceitado isso como credo. Então como o pastor falou aqui, né? Um pastor, né, na igreja levantar um questionamento não, afirmar que Jesus era 50% homem e 50% Deus, então eu acho que ele não tinha nem estudado o credo da igreja ainda. Certeza. Então é importante a gente estudar a história, saber o nosso credo. É um assunto que a gente discute, conversa, mas não pode ser ponto de divergência na nossa igreja. E tem um conselho também que é para definir que Jesus não era só Deus, era homem também. Exatamente. Como homem, ele tinha que... Onde vem o conceito aí da união hipostática, né? De Jesus, 100% Deus, 100% homem. Voltando aqui a uma consideração dele sobre a importância de Jesus, das coisas terem acontecido como aconteceram, né? De Jesus ter se feito homem, para que a gente pudesse minimamente entender. E ele estava falando, eu estava me lembrando aqui de uma história, uma experiência de Watchman Nee, quando ele um dia estava num sítio, estava descansando num sítio, e ele de repente sentou assim num lugar, e ele ficou observando os passarinhos ali, comendo, né, as coisas ali, bichinhos, os insetos e tal, no chão. E ele gostava muito
de estar naquele ambiente, né, da presença dos passarinhos ali. Ele gostava, fazia muito bem a ele aquilo ali. E um dia ele observando aqueles passarinhos, aí ele teve uma ideia, ele falou assim, eu vou ali dentro de casa, esses bichinhos estão comendo aí, às vezes nem consegue encontrar comida, quando consegue é um inseto. Eu vou ali dentro pegar um punhado de arroz e eu vou dar para eles, né, uma comida melhor para eles. Aí ele foi lá dentro de casa, foi na panela de arroz, pegou uma mão de arroz, um punhado, aí os passarinhos estavam no quintal, assim, tudo feliz, alegre, comendo ali. Aí ele chegou e jogou o arroz e ia sentar para, né, para ver. Quando ele jogou, os passarinhos voaram. Aí ele, rapaz, eu estava só querendo fazer o bem a eles. Meu Deus, se eu pudesse me transformar num passarinho para eu poder falar para ele, ei, volta aqui que para vocês é comida boa para vocês comerem, né? Foi assim que Deus fez, guardando as devidas proporções, né? Ele se fez homem para que a gente pudesse entender, né? Porque senão realmente seria algo muito, muito além da nossa capacidade. Eu peguei aqui uma fala, diga. Ninguém vem, né? Ninguém vem ao Pai. Não, se eu utilizar, mas está errado o termo vai, né? Se eu colocar vai, aí eu estou dizendo que Jesus. Jesus morreu na cruz do Sim. Calvário e ninguém vem ao Pai se não for pelo sacrifício do Filho. Sim. É isso? Sacrifício que é a porta. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. O Filho simboliza o que é o que? O sacrifício. Que havia. Ninguém vai a Jesus não pelo Espírito Santo. Porque havia um prejuízo aí na comunhão, né? Antes lá, bem no jardim ali, havia uma aliança, havia uma amizade ali, uma comunhão de Deus para com o homem, e essa comunhão foi perdida com a queda, com o pecado e tal. E aí houve então um preço a ser pago para que essa comunhão voltasse a ser restabelecida, né? Para que houvesse a reconciliação. E o preço justamente foi esse sacrifício, né? A paixão de Cristo, o sacrifício do Senhor, para que pudesse então se abrir novamente essa porta, né? De acesso. É tanto que lá, quando Jesus estava sendo crucificado, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo, né? Se rasgou o véu do templo, que era uma coisa que promovia uma separação, não era qualquer pessoa que podia chegar ali no Santo dos Santos para interagir com Deus. E com a morte de aquele véu representava exatamente essa separação, esse obstáculo entre um e o outro, entre Deus e o homem. E agora, com a morte do Senhor, o véu é rasgado de alto a baixo, e a própria forma desse véu ter sido rasgado de cima para baixo mostra que não foi uma ação humana, de baixo para cima, mas foi uma ação divina, né? De cima para baixo, abrindo então a oportunidade, através de Cristo, por Cristo, a pessoa agora ter acesso à presença de Deus, que era simbolizada como o Santíssimo Lugar, né? Sobre o João 17. A expressão advogado, na verdade, é uma condição que hoje Jesus, né, ele assume como alguém que pagou um preço, e como que ao pagar o preço ele adquiriu ali a igreja, né, vamos colocar assim, se tornou o senhor da igreja, e como o senhor da igreja é aquele que intercede, aquele que advoga junto ao Pai pela igreja, que é uma condição temporária, que daqui a pouco ele vai deixar de ser advogado e vai ser juiz, né? Olha o que João 17, 4 e 5 diz. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Seu filho falando com o Pai. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes da conversa. Isso.
Com Se certeza. eu me permite só, Fica à vontade. eu vou atrapalhar, mas Não, talvez, Olha o juiz aí. talvez, com todo respeito, né? A gente entende essa questão da hierarquia, né? Mas eu acho que talvez a palavra mais certa não seja hierarquia, mas sim diferenciação. A gente tem que entender que o papel no momento era diferente, isso. né? Jesus, por exemplo, Deus é quem enviou, o Deus Pai, o Deus Filho veio para morrer, Uhum. né? E o Espírito Santo é quem convence. Mas enfim, é só para a gente entender que há uma diferença de papéis, mas o Deus é um só. Não há uma hierarquia entre eles, Isso. né? E em nenhum momento se estabeleceu isso. Estabeleceu uma diferenciação de ações daquilo que está sendo feito naquele momento. Por isso que esse texto fala, né? O pastor Edson falou há pouco, né? onde Jesus, para a gente entender, né? Que ele se esvaziou, né? E veio como homem, mas ele é Deus, é tanto que ele vai voltar à mesma condição. Vai voltar, não, ele tem a condição, né? Uhum. Mas para que a gente entenda que aquele homem que vai morrer e vai ressuscitar, ele volta na nossa compreensão, né? Ele é Deus, mas ele volta a essa condição de Deus. Então é só para diferenciar, não é uma hierarquia. Porque a hierarquia pressupõe o quê? Posição e superioridade em relação ao outro. É. É assim na vida militar, né? A hierarquia é uma estrutura rígida, onde alguém é superior ao outro. Naquele momento, o filho, né? E aí por conta, talvez o nome hierarquia, ele estava submisso, né? ao Deus Pai, o Deus Filho. Voluntariamente. Voluntariamente, né? Mas necessariamente não é uma hierarquia do ponto de vista maior, e sim circunstancial. Por isso, talvez a expressão melhor seja diferenciação das ações de cada um naquele momento do que inclusive um momento histórico, porque aquela velha situação. Toda essa realidade é eterna. A gente não pode perder de vista que na eternidade Deus já estabeleceu tudo isso. Né? Agora, precisava, na história, isso se concretizar para a gente. Porque para Deus já está concretizado. É aquela história, quando Deus promete, já está cumprido. Já. Agora, uma promessa, para a gente, tem um momento para cumprimento. É assim? É na nossa história, na nossa realidade. A maneira mais prática de eu ensinar um novo convertido, eu já dirigi, desde da Deus, a maneira mais prática de ensinar um novo convertido, como é que é a atividade, é o exemplo da água. Você bota em cima de uma mesa um copo d'água, uma pedra de gelo e uma panela fervendo. O copo d'água é o quê? Água. E o gelo é o quê? Água. E a fumaça que está saindo da panela? Água. São diferentes? Totalmente diferentes. Mas todos três são água. Esse é o exemplo mais prático de você colocar na cabeça de uma pessoa como é que pode três em um só. É isso aí. Olha para a água. Água vapor, água sólida e água líquida. Todos são água. O Estado, né? Só o Estado que diferencia, né? A essência Aproveitar agora também. Olha os ossos. Essa discussão é uma discussão interessante porque mexe em conceitos humanos para que a gente possa entender a relação pai e filho. O pastor Arnaldo falou sobre a questão da hierarquia, o pastor Júnior já é importante esse ambiente, porque o momento é esse, né? Esse assunto está dentro do assunto de seitas e heresias. Então, por que isso está sendo tratado, essa questão do Deus Trino, da unicidade, do unitarismo? Por que isso está sendo tratado dentro do assunto de heresia? Então, vamos lá. Eu conheci um homem uma vez, me apresentaram um senhor, e quem apresentou disse, esse aqui é irmão fulano de tal, ele é um grande especialista da Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Ele sabe tudo do Velho Testamento. Aí veio aqui para eu dizer, e do Novo?
Aí o camarada disse, você sabia, esses caras abusados, isso há 20 e tantos anos atrás, você sabia que Jesus não foi crucificado numa cruz? Eu disse, não era cruz, era uma estaca chamada estaca de sofrimento, madeiro. Então ele não foi crucificado assim, foi crucificado assim. Eu disse, e isso diminui o sacrifício dele? Isso bota mais para dentro do céu, vai para fora do céu? Você sabia que o prego não entrou aqui? Entrou aqui, porque na época o pulso era parte da mão. E aqui não tinha como condições de segurar o peso de um corpo. Eu digo, rapaz, que coisa relevante. Profunda, né? Meu Deus, vai mexer na minha fé agora, eu vou crer de outra forma. É relevante saber se o prego entrou aqui, se Jesus foi crucificado assim ou assim. Isso é relevante para fins de salvação. Entendeu? Então, a questão de hierarquia ou não hierarquia, há uns textos bíblicos que dá a entender que, por exemplo, né, a gente é do direito sabe bem, há uma discussão tola no direito, que diz assim, qual é a lei mais poderosa? É a federal ou é a municipal? Qual é a lei que tem mais poder? As três leis são iguais. É porque um é para o município, outro é para o estado e a outra é para a União. Questão de competência. Então não é que uma é mais importante ou tem mais poder do que a outra. Aí vem a questão da funcionalidade. Cada elemento da Trindade tem uma função. Realmente, no Velho Testamento, da Trindade, quem mais aparece é o Deus Jeová. E o Deus Jeová, a conversa com o Deus Jeová é bem curtinha. Né? A conversa de Deus Jeová com o povo é bem curtinho. Se rebelou contra Moisés, meu filho, bota aí os incensários. Quem está com Moisés, fique aí. Quem vem para cá com o Coré da Tanha Virão. Abre a terra. Vamos balançar o incensário todo mundo, colocar todo mundo na mesa e vamos orar. E pronto. Moisés terminou a oração, a terra abriu, engoliu os filhos de Coré, fechou, pronto. Resolveu, vamos embora. Esse é o Deus Jeová. Então, o Deus Jeová não tem duas conversas com ele. Quando chega a plenitude dos tempos, aí vem o Filho, né, que já tem um discurso mais... essa aqui foi pega em adultério, a lei de Moisés, que é a lei do pavio curto, manda apedrejar. E você, o que é que diz? Quem não tiver pecado pode jogar primeiro. Né? Você já vê um lado do Deus mais flexível. E aí vem o ministério do Espírito Santo, que é a vez dele agora, que é um negócio muito mais sublime, que é o autor, né? Vamos aqui. Só para uma observação, que não é tão flexível. Por quê? Porque no Decálogo era quando adulterasse. Jesus disse, quando você pensar, você já adulterou. Então não é tão flexível. Na verdade, a graça é pior do que a lei muito. Mas isso é outro assunto para outro dia. E aí a carapuça vai cair num bocado de gente. Vamos lá. Malaquias diz assim. Vamos lá que a gente tem que falar ainda sobre a heresia, porque a gente está falando só sobre o objeto aqui. Mas vamos lá. Não quero tolir a parte. Malaquias diz assim. O filho honrará o pai e o servo ao seu Senhor. Não está escrito o contrário. Uhum. Não é o Senhor que honra o servo. Aí ele diz, se eu sou Senhor, onde está a minha glória que vocês me estão dando? Por isso que chama ele de ladrão. Então, pode não haver uma hierarquia, mas há meio que... Lá em Coríntios fala da igreja, do mistério da igreja com o casamento, que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. É hierarquia ou não é? Quando você vai lá no Éden, nas 7 condenações, e o Senhor chega para Eva e diz assim, a partir de agora, com luz, com dor de parto, com dores de parto, darás a luz. E o teu desejo será para quem? Então, porque não era. Não era. Então, parece que
as autonomias eram iguais. Mas por causa da queda, que é um outro assunto. Quando Deus forma, né, e anestesia Adão e tira uma das suas costelas e diz, aí Adão diz, agora ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Então ambos serão um. Então a partir da queda, né, aí entrou essa questão da... Pois é. Então, desde o início, vai se dando uma ideia de que há uma subordinação. Mas essa questão da hierarquia é a base mesmo, né? É a base da vida social, realmente tem. E é uma realidade. Agora, quando se fala em trindade, que aí né, abrindo aqui um... É o problema da gente querer categorias humanas estabelecer relações. Esse é o problema. Aí é por isso que é mistério. Você quer estabelecer categorias humanas para entender Deus. Esse é o problema. Verdade. O que está organizando hoje é o que mais a gente tem escutado em muitos cultos. É que Jesus chora, Deus vai te honrar. É que Jesus chora, que Jesus, nós somos verdade. somos o ponto fraco de Deus. É porque tem um texto que fala que nós somos a menina dos Israel, a menina dos olhos de Deus, e aí olha, é um ponto muito frágil, né? Se tocar, a menina dos olhos é muito sensível. Aí fica com essa coisa de mimimi, de sensibilidade, mas... Como era que íamos entender uma inteligência horizontal como a do ser humano, neste plano terreno? Sim, Como é que a gente ia entender a Deus? verdade. Então a gente puxa para a humanidade, a minha realidade, para poder entender. É isso. A deficiência é nossa, não é de Deus. Os próprios estudiosos aí alguns concordam, outros não, eles afirmam, por exemplo, muitos relatos ali de João acerca, né, das questões do Apocalipse, da Cidade Santa, os detalhes das ruas de ouro, de cristal. Existem alguns estudiosos que dizem assim, olha, não necessariamente, aquela narração ali, aquele relato de João sobre as ruas da Nova Jerusalém, que são de ouros, não necessariamente seria o ouro da forma como nós conhecemos, esse ouro. Mas João, ele tinha que escrever, ele tinha que colocar alguma coisa de forma que... Claro, e nem ele o que ele viu, nem ele mesmo podia... Ele procurou uma associação ali, né? E de repente, olha, as ruas são como que de ouro e tal. Mas não quer dizer que seja esse. E por aí vai, e muitos outros detalhes também da Bíblia, né? Mas é pouco. Não é aquele ouro, né? Que dói a coluna. Eu citou um versículo aqui que é espetacular, dá para entender isso aí, né? Essa questão que está discutindo. É 3:11 de Eclesiastes. É espetacular Isso. Nessa questão aí. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Explicado. Irmãos, acabou-se, né? Ponto. Ele disse que só iremos entender a eternidade. Agora, Deus é tão bom que ele deixou muitos rastros, né? E eu ouvi uma vez aí um cientista, claro que isso aqui é apenas uma alegoria, mas eu achei muito interessante num programa desses aí, ele falando, cientista cristão, ele falando que Deus deixou a assinatura dele na criação. Eu até coloquei aqui a lista, né? Ele falou assim, olha, com relação, por exemplo, ao tempo, presente, passado e futuro, né? 3. A questão Deus sendo uma trindade ali e ele deixando ali a assinatura na criação dele. Passado, presente e futuro. Com relação ao espaço, altura, largura, profundidade. Com relação à base da matéria, né, que é o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Aí tem mais aqui. Com relação ao estado básico da matéria, como o pastor Arnaldo falou aí, sólido, líquido e gasoso. Com relação à composição do ser humano, a tricotomia, espírito, alma e corpo. Com relação
a possibilidade de haver fogo, combustível, comburente, temperatura de ignição, com relação à música, ritmo, melodia e harmonia. Né? Então a gente vê essa assinatura, né? A gente vê... É 3, né? Terra, céu e mar. Gente, olha só, a gente praticamente não falou aqui sobre alguns versículos que são conhecidos, a maioria aqui já interagiu aí com relação a esses versículos no que diz respeito à Trindade, mas vamos comentar alguns versículos e comentar um pouco também sobre as heresias que de repente é o objeto aí do nosso estudo também, tá certo? Alguns versículos que são consagrados, que fazem menção da Trindade. O próprio texto áureo fala aqui da ordenança de Jesus, né? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante que aqui nesse versículo, quando fala assim, olha, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse em nome, ele tem o sentido do singular. É como se fosse assim, no nome. Veja, então ele fala assim, ó, batizando no nome, aí depois vem Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3 pessoas, mas está no singular. Lá no primeiro versículo da Bíblia, lá no Bereshit bar Elohim Hashamai Vet Zaratz, né? Que é, no princípio criou Deus, criou. Esse verbo criou no original, que é bará, tá no singular. Não é barata, não. O verbo bará está no singular, né? Criou. Aí, no princípio criou Deus, esse Deus aqui lá no original está Elohim, que é a forma plural de Deus. Tem o El, que é uma abreviação, o Elohá, que é Deus singular, e o Elohim, que é Deus plural. Então, no princípio criou singular. Deus, aqui no plural, né? Seriam três pessoas. Então, lá no Gênesis, nós já temos aí a representação da realidade da Trindade. E aí também, quando se diz assim, olha, no próprio ato da criação, quando Deus começou a colocar em ação ali o ato criador, então estava o Pai e estava o Espírito que se movia sobre a face das águas, aí a gente vê, mas vem cá, aqui está o Pai e o Espírito, mas e o Filho? Parece que ficou, né? Aí a gente sai daqui do começo aqui do Gênesis e a gente vai lá para o primeiro versículo de João. Aí ele diz, o princípio, ele volta, ele faz a conexão novamente. Olha, faltou lá falar sobre o Filho, né? Aí João fala aqui, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ou seja, esse verbo aqui, que é Jesus, né? Ele estava lá, a palavra, né? Façamos, né? Façamos. Então, quando Deus fala assim, façamos, é porque não tinha mais alguém, tinha mais outras pessoas ali, né? Eia, desçamos e confundamos a língua, né? Porque, então, quer dizer, esse desçamos aí no plural sugere que Deus não estava falando sozinho. Tinha mais de uma pessoa envolvida ali, né? Farei o homem. Né? Primeira pessoa do plural, né? Nós. E existem tantos textos, irmãos, aqui. A bênção, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, a própria graça, a bênção apostólica, ela fala sobre a Trindade, né? Nós já falamos aqui o batizandos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem, se os irmãos depois pegarem a revista, nessa janela aí da revista que tem assim, leitura diária, tem várias referências muito interessantes, tá? Principalmente no Novo Testamento, sobre essa ideia aí da Trindade, 1 Coríntios 12, 4 ao 6, né, que fala sobre o Espírito, Deus, Jesus, a pessoa aqui representada como Senhor, tá? Então nós temos
várias passagens aqui. Tá um material muito farto para quem ainda não parou para se debruçar sobre esse assunto. Use pelo menos aqui essa lição, que ela está bem elaborada, tá? É claro que é algo básico, mas é o suficiente. Até porque, para além disso aqui, a gente não teria mais para onde ir, né? Porque é o que tem mesmo, pelo fato de ser um mistério. Então, na verdade o que tem. O importante... acho que se perguntar aqui a qualquer um, todo mundo vai dizer assim, olha, eu só creio num Deus, eu não creio em muitos deuses, né? E entende e aceita a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Agora, quando nós não temos isso sedimentado no nosso coração, essa certeza, aí vem algumas insinuações aí, algumas vozes heréticas que tentam desconstruir isso. Aí a gente está correndo risco, quando, de repente, a gente se deixa levar por essas insinuações, né? Ele está tão embasado nisso que quando alguém sobe ali que fala uma mentira, a gente já, isso. Já presta atenção nessa heresia. Pois é, no universo aqui de muitas, que a revista aqui está se atendo apenas à questão do unicismo, né, e do unitarismo, mas existem várias outras vertentes aí. A própria questão da aula passada, sobre a encarnação de Jesus, o docetismo, que não vê Jesus como encarnado, como 100% homem também, né, isso já impacta frontalmente a ideia da Trindade. Quem anda por essa ideia está correndo risco, porque era fundamental Jesus ter encarnado para que o resto pudesse acontecer, senão não tinha lógica. Então a revista ela vem falando sobre essa questão do unicismo, né, que é aquela ideia de que só existe um Deus, até aí, ok, só existe um Deus. E não existe essa questão das três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o unicismo, só existe um Deus, e esse Deus, e aí a gente chama de modalismo, né? Ele se apresenta em modos diferentes, em situações diferentes, né? Então, esse único Deus, uma hora ele é o Pai, é uma coisa tão sem lógica. Adventista que diz que Jesus é Gabriel. Isso, que já o adventismo, o testemunho de Jeová já é mais para o lado do unitarismo, né? Mas o unicismo, ele fala assim, olha, o Pai, só existe um Deus, e tem hora que esse Deus ele é a figura do Pai. Tem outra hora que ele deixa de ser Pai e ele é Jesus, Cristo, né? Tem hora que ele deixa de ser Cristo e ele é só o Espírito Santo. Ele não é Pai, nem é o Filho, ele é só o Espírito. Porque olha para ele mesmo, né? Ele ora o Pai, como é que ele é a gente vê o texto clássico. Não tem como. A gente vê o texto clássico né, com relação à Trindade, que é o batismo de Jesus. Né? O batismo de Jesus é clássico, quando está lá Jesus sendo batizado no Jordão, ao mesmo tempo o Espírito Santo vindo ali como uma pomba, né, simbolizando ali que aquele que estava sendo batizado era o Cristo. Então a vinda daquela pomba representando o Espírito Santo era um sinal apontando para, olha, aquele moço ali que está sendo batizado é ele, hein? É ele, está aqui, ó, esse é o sinal. Então tem Jesus sendo batizado, tem o Espírito Santo sinalizando, vindo ali na forma de uma pomba, e tem o Pai lá no céu dizendo assim, ó, esse é o meu Filho amado em quem eu me... No ambiente do trabalho, o Pai está no trono, Jesus está perto dele e o Espírito Santo está na terra. Ó, daqui a pouco vai estar todo mundo lá sentadinho, os três, né? Então o unicismo, repetindo, fala sobre essa ideia, né? Só existe um Deus, mas não tem essa questão das três pessoas. Uma hora é um, outra hora é outra hora é outra. Tem a questão do unitarismo, que aí o Testemunho de Jeová, eles vão por essa linha do unitarismo, né? Que eles falam assim, olha, só existe um Deus, e é Jeová. Pronto. Jesus, eles aceitam Jesus,
Mas eles aceitam na condição de que Jesus foi criado, né? Isso, Jesus foi criado, tal, foi um profeta, ele realmente ele morreu, tal, passou por tudo. A história de Jesus eles acreditam, mas eles não acreditam na divindade de Jesus. Então eles têm Jesus como uma criatura. Só o Pai, só Jeová é eterno, não apenas eterno, mas ele é sempiterno. Qual é a diferença de eterno para sempiterno? Eterno, todos nós somos. Todos nós aqui somos, né? O eterno é aquela condição de alguém que foi criado e a partir de então não vai ter mais fim. Nós não vamos ter mais fim. O ser humano não tem mais fim. Ou o ser humano vai ficar a vida eterna com Deus ou a morte eterna, mas não tem mais fim. Então, todos nós somos eternos. Agora, Deus, ele é sempre eterno. Sempre eterno é uma condição de quem não foi criado, alguém que existe desde sempre, né? Ele é eterno tanto para lá quanto para cá. Nós somos eternos só para cá. A gente foi criado aqui, a partir daqui, a gente, né? Eu estou falando isso com relação àquilo, né? Porque lá no mundo de Deus, a gente... Aí já entra a complicar. Isso, exatamente. Sim, não. Fisicamente a gente vai ver aquele transformação, a glorificação, isso. A glorificação, eu digo assim, a nossa... Isso. Para o entendimento do ser humano, eu sempre vejo isso. Assim como teve início na concepção, foi descoberto agora, recente, a explosão de luz no momento exato onde o espermatozoide é muito alto. Então ali Deus já sopra a luz, haja luz, houve a luz. Então aquilo que teve início visível no mundo físico, também no mundo físico vai ter o seu dia de... Sim. É o momento... A ideia de princípio e fim no mundo físico. No mundo físico, sim. Vai haver aquela questão da glorificação e aí, isso aqui, que é passageiro, né? Mas é isso, irmãos. E ainda pensando no unitarismo, que vê Jesus como apenas uma criatura, também, no caso, né, da Testemunha de Jeová, ainda dentro do unitarismo, tem a questão do Espírito Santo, que para eles não é nem uma pessoa. Jesus, para eles, ainda é uma pessoa, embora não seja divina. Mas o Espírito Santo não é nem uma pessoa, é simplesmente uma força. É a força ativa de Deus. Para o Testemunho de Jeová, o Espírito Santo é apenas aquele poder que, quando Deus fala, aquele poder que faz as coisas acontecerem, aquela força. Então, não há personalidade no Espírito Santo. E o mais interessante é que, como eu falei lá um pouco para trás, sobre a música. Faz o encerramento, que é a minha garra. Sobre a música, ontem mesmo, no culto, nós cantamos uma música unicista. Ah, é. De um grupo unicista. Voz da verdade. E que não, Além do Rio Azul. E outra, que ele não mexe em nada na música dele, falando nada sobre o unicismo e o unitarismo. Nada. Simplesmente para poder atrair as pessoas para estarem com eles e aí serem ministrados. Agora é difícil não cantar, além do Rio Azul, é difícil não cantar como é? Aquilo que parecia impossível, aquele... Ou então, que Deus é esse que está por perto, que fez o seu... Além do Rio Azul, Sou um Milagre, Projeto do Deserto, Renova, Chuva de Sangue, Soldado Ferido. Agora, esse grupo aí, o grupo... Não tem nenhum problema quando a gente está cantando o hino, quando ele não conflita com a palavra. Mas é o fato de ter sido da igreja adventista, que os corais cantam os hinos da igreja adventista toda. Entendeu? Não necessariamente isso aí. Como esse que o senhor falou aí, da Voz da Verdade. Eles não conflitam nada com a palavra. Verdade. Se não conflita... Tem até um hino da harpa, que eu esqueci, é bem conhecido, eu esqueci aqui, que a música desse hino é o hino da Inglaterra, né? Pronto, ó, vem tu, ó Rei do Rei, coisa linda, mas é inspiração secular, né? É exatamente isso. Eles não usam nada que conflita com a palavra para poder chegar para isso. Olha,
Vai lá de cima, tá? A questão da sala. Sim. É melhor. É. Irmãos, só um instantinho aqui, por favor.